Graças a Deus que tem a GDM, que tem a Dalmário para nos auxiliar, porque tem ajudado bem. E se não fosse a genética, eu acho que o Rio Grande do Sul hoje já teria que ter achado outra fonte de renda, porque a soja não pagava mais as contas do produtor. Eu vou conseguir produzir mais gastando menos. Nós somos muito preocupados com isso. Olá, sejam sempre muito bem-vindos ao podcast DNA Dalmário, um canal exclusivo para você que busca alta performance. Nesse podcast, a gente vai conversar com especialistas, produtores e pesquisadores que vão trazer perspectivas únicas para o seu campo, traduzindo os números dentro da porteira, clima, mercado e, claro, desde a semeadura até a comercialização. Eu sou o Pedro Costa, jornalista especializado em agronegócio e apresentador deste novo canal, que reforça a parceria entre Dalmário e toda a cadeia produtiva do nosso setor. Sejam sempre muito bem-vindos novamente. Bom, aqui já ao meu lado, tenho o prazer de apresentar para vocês, um que vai seguir junto comigo, que é o Nísio Fernando, que é gerente de pesquisa Soja Brasil aqui da Dalmário. Nísio, bem-vindo, obrigado pela participação. Ok, obrigado. Bem-vindo a todos também, né? Espero que curtam muito esse episódio aí, nosso do DNA Dalmário. Estamos aí para trocar um pouco de ideia e ver o que tem para o futuro aí, né, da soja no Brasil. Exatamente. Bom, então vamos aqui apresentar a nossa mesa. Já está aqui com a gente, que é ao meu lado, Rodrigo Ataguili, que é produtor da região de Goiás. Muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, muito boa tarde Pedro, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui e aprender nessa tarde, né, nesse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa, ser uma transferência de conhecimento aqui. Ao meu lado também, Douglas Granto, que é produtor lá em uma região perto de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao nosso podcast. Olá, tudo bem? Pedro, desde já quero agradecer o convite em poder estar participando aí com vocês nesta troca de ideia e de informações aí, junto com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Bom, nesse nosso primeiro episódio, a gente vai trazer um tema importante, que é na estreia, como a experiência do agricultor impulsiona os avanços no melhoramento genético e como uma genética de ponta, ela impulsiona a performance no campo. Bom, a gente começa então trazendo aqui, com os nossos produtores, primeiro para a gente entender essas necessidades, como é que vocês olham o campo e veem a necessidade. O interessante aqui é que nós vamos olhar dois, vamos dizer, climas diferentes, um sul, e um centro-oeste, mas ambos têm um clima que é expressivo e acaba ditando as regras, e por isso é importante esse olhar do produtor sempre no que é necessário. Começando contigo, Rodrigo, como é que você acompanha essa necessidade para o produtor? Como é que vocês identificam essas necessidades e olham para as novas tecnologias, para que elas acabam atendendo aquilo que vocês precisam? Olha, Pedro, as necessidades elas são desafiadoras, neste país imenso, com tanta diversidade e com tanto contexto, para a nossa atividade. Então eu enxergo isso muito desafiador, mas na atualidade esses desafios têm sido superados. Eu fico muito feliz porque são tantas coisas novas, são tantas tecnologias e para nós produtores é muito difícil enfrentar esses desafios por conta das questões climáticas, de manejo diferente, de custos de produção, como está difícil, Então eu enxergo de uma clareza assim bastante ampla essa questão, principalmente quando se fala em sustentabilidade, que eu considero um pilar importante. E quando eu falo sustentabilidade, vai além das fronteiras, de meio ambiente, de questões sociais, sustentabilidade financeira, porque o produtor ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa sustentar a sua atividade. E as tecnologias estão aí para isso. Então isso me deixa muito feliz, porque você tem uma cadeia tecnológica muito ampla, para adequar o que você necessita na sua região. Então, assim, eu estou no Centro-Oeste,
E a tecnologia tem nos entregado bastante nesse ponto, nesse quesito. Curiosa a questão da tecnologia, porque ela se adapta a diversas condições. A questão da sustentabilidade, né, de tornar sustentável um negócio em todos os sentidos, né, um tripé perfeito. Nesse ponto, né, olhando para o sul, como é que a gente consegue enxergar isso também, né? Porque é um outro clima. A gente vai muito para o sul e percebe que os produtores, né, que também às vezes uns têm produção em outras regiões do Brasil e tem que olhar uma questão mais específica daquela região. Isso também é algo importante para olhar, mas também para levar para essas novas tecnologias. Pedro, acho que assim hoje, se não fosse a questão da tecnologia, eu não sei se o Rio Grande do Sul hoje estaria plantando soja. É muito importante a tecnologia, porque o Rio Grande do Sul ele vem de 4 anos de seca e 1 de enchente. Então a lucratividade e a produtividade do Rio Grande do Sul está amplamente afetada. Então, se não fosse ter chegado a tecnologia para a gente ter um incremento a mais de produtividade, nós produtores do Rio Grande do Sul, eu não sei em que patamar nós estaríamos hoje de áreas comercial de soja. Eu acho que nós iria ter que buscar outra fonte de renda a não ser a soja, porque a tecnologia ela veio dando um incremento muito grande de produtividade e ela proporcionou a soja chegar a um outro patamar dentro do estado. A gente conseguiu ultrapassar os 3 dígitos de produtividade. Esse ano, com a propriedade nossa, ficou 30 dias sem chuva e com temperaturas altas de 37, 38 graus, e mesmo assim a gente conseguiu fechar uma média geral bem expressiva, assim, bem boa. Não podemos se queixar em virtude do que foi o clima. E com certeza essa produtividade é em virtude da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, hoje nós não estaria produzindo o que a gente está produzindo hoje. Tá aí, né? A gente trouxe 2 casos diferentes, mas com o mesmo objetivo, tornar sustentável todo o setor. Nísio, trazendo aqui para a roda, a pesquisa, a ciência, ela é fundamental nesse ponto. E esses testemunhos são, digamos, insumos cruciais para a elaboração de novas cultivares, de novas tecnologias. Né? Sem dúvida, Pedro. É interessante ver, né, a visão do Cerrado, a visão do Sul, né, mas no final de tudo ela vai sempre encontrar o mesmo objetivo, né? E é interessante ter uma sustentabilidade, né? A gente vê hoje muito à tona falar em sustentabilidade, mas ele é um tema muito antigo. Ele sempre teve na base da agricultura. Né? O agricultor, para ele sobreviver, se ele não se tornar sustentável a propriedade dele, ele não vai conseguir se manter, né? E o melhoramento genético, sem dúvida, vem de encontro total ao que é sustentabilidade. A gente vem fazendo uma reflexão muito grande nos últimos tempos sobre isso, até porque o mercado pede, a gente vê muito isso na mídia. E o melhoramento genético, para mim, Pedro, é uma das principais ferramentas da sustentabilidade. Porque o que o melhoramento genético tenta fazer? Numa mesma área quadrada, basicamente a gente pode simplificar. 2 objetivos diferentes. Ou eu produzo mais alimento nessa mesma área, usando a mesma área para produzir mais alimento, ou eu vou produzir a mesma quantidade de alimento, mas usando menos recursos, menos água, menos fertilizante, menos defensivo químico. Então, essas são 2 formas do melhoramento genético atacar essa problemática da sustentabilidade. Um mais defensivo, que é produz a mesma quantidade de alimento e gasta menos recurso, e outra pode ser que eu gasto mais recursos, mas eu vou produzir muito mais alimento na mesma área. E aí vejam vocês, né? Os 3 pilares aí da sustentabilidade são atacados em cheio por isso. Porque o ambiental eu ataco, não estou usando mais área, estou usando menos recurso, então de alguma forma estou ajudando o meio ambiente. O social também, porque eu estou ajudando o agricultor a permanecer no negócio, continuar com a atividade dele, desenvolve toda uma cadeia na sequência disso, além de que, tendo mais alimento, ele teoricamente vai ser mais barato lá na ponta. Então também ajuda toda a cadeia social do consumidor para isso. E sem dúvida o 3º pilar, né, que é o econômico. Né? O agricultor, para permanecer na atividade, ele precisa ter o retorno para conseguir se manter.
manter a sua atividade. Então, sem dúvida, a gente está muito atento sempre na necessidade dos agricultores. Nosso time comercial está sempre no campo, dia de campo, coletando informação para trazer para dentro de casa, como a gente chama para a cozinha da GDM, né? Onde a gente vai olhar aquilo, vai elaborar uma receita e aí vai tentar dar uma resposta para o agricultor trazendo um produto novo. Bom, fazendo essa comparação então com cozinha, né? Então, quando eles vão até esses produtores, literalmente dos ingredientes, como é que vocês levam isso a essa equipe que está a campo? Porque a leitura, ela é mais do que uma questão comercial. Ela é uma questão de que ambos estão no mesmo foco. Produzir alimento, garantir segurança alimentar, garantir segurança energética, produção de não só da toda a cadeia, mas garantir o PIB desse país. Como é que vocês olham nesse sentido, trazendo aqui, Douglas, por exemplo, a situação lá no sul, como vocês passam, que é uma coisa que realmente vem desafiando safra após safra, né? O Rio Grande do Sul é um estado que ultimamente ele está sendo bastante castigado e com isso essas cultivares novas que a Dalmário vem lançando aí, colocando no mercado, a gente vem fazendo parcelas experimentais para ver se até onde essa cultivar consegue expressar teto produtivo. E graças a Deus essas cultivares que a Dalmário vem colocando aí no mercado, tirando de dentro da cozinha e levando lá pro prato do produtor, elas vêm dando certo. Então, a gente sempre vem buscando cultivares novas, genéticas novas, para cada vez mais conseguir chegar aos tetos produtivos mais altos. Então, é de grande importância sair esse alimento lá da cozinha da Dalmário e chegar na mesa do produtor, para a gente ir se abastecendo dessas ferramentas para ir tentando driblar uma estiagem, driblar um excesso de chuva, ter altas produtividades com esses materiais novos que vêm saindo. E dentro da nossa propriedade a gente sempre tem uma área experimental que a gente vem colocando essas cultivares em parcelas para a gente ir experimentando elas. Essa safra se saiu bem 5,4, essa safra saiu outro. E aí no ano seguinte a gente expande essas cultivares que se destacaram nas parcelas, tanto em termos de produtividade como em ciclo. Porque geralmente o Rio Grande do Sul tem uma estiagemzinha ali em dezembro, janeiro. Então nós temos que tentar fugir dessa janela de estiagem com uma variedade, às vezes uma bem precoce, para quando chegar essa época do ano aí ela já está indo lá para o ponto de maturação, ou uma variedade com um ciclo um pouquinho mais longo, que quando dê essa estiagem, ela não esteja no período reprodutivo aí de enchimento de grão. Então, é bem importante sair esse material de dentro da cozinha da Dalmário e chegar ao prato do produtor. Pois é, bom, porque eu percebi, o Douglas traz até um modo de preparo ali quando ele leva, mas diferentemente não é com o Rodrigo também, porque agora a gente indo para o Centro-Oeste temos uma outra situação, é um outro clima, é um outro bioma, nosso Cerradão ali, né, mas que também tem as suas especificidades, a produtividade e a produção tem os seus desafios também. De que modo é essa operação ali, digamos, na sua propriedade, para você levar os ingredientes no modo de preparo lá para o Dalmário? Então, quando se fala em sair da cozinha da Dalmário, né, viu, Douglas? É um fato bastante interessante. O consumidor está cada vez mais exigente. Observe vocês. E nós que estamos aqui, né, na produção, somos exigidos, é claro, né? E quando você fala, Douglas, da tecnologia, e fala muito bem, ela agregou demais nesses últimos anos. Por quê? Bate de frente com as exigências do consumidor, né? É menos defensivo, que para nós também é bom. A gente está com um projeto na fazenda mesmo de uso de biológicos. Eu já estou na 4ª safra sem nada de químico. E isso foi possível, eu atribuo também, eu faço essa atribuição, principalmente às cultivares que a gente planta, né? Porque elas agregam isso que você falou. A gente dá essa condição da gente produzir dessa maneira. E voltando à sustentabilidade, ela é enorme.
Ela é enorme porque a gente está todo dia brigando com custos, né? Todos os dias a gente está projetando, está planejando. Então isso foi um diferencial grande. E graças a Deus, né, que tem as empresas, né, como a Dalmari, como a GDM, vindo com essas genéticas novas, né? A gente também faz essas parcelas lá. E a gente consegue ter essa visão, né? Ó, o próximo ano a gente tem uma cultivar aqui que vai produzir, vai expressar mais, né? Eu vou conseguir produzir mais gastando menos, né? Nós somos muito preocupados com isso. A gente tem que fazer um planejamento assim bem minucioso, bem cauteloso com relação a custos. É uma coisa que me preocupa muito. Agora a genética, ela tem sido muito assertiva, né? Graças a Deus que tem a GDM, que tem a Dalmário para nos auxiliar, porque tem ajudado bem. Os materiais expressam muito bem, né? E é interessante falar sobre isso porque a gente percebe, né, Nísio, essa necessidade e essa diferença, né? Na questão, por exemplo, o Rodrigo trouxe para a gente a forma como ele está trabalhando estrategicamente a produção, olhando mais essa questão de que conteúdos mais rastreáveis hoje em dia, está usando tal defensivo, não está, é biológico, não é? A gente sabe como isso tem sido cada vez mais implementado, né, principalmente no mercado internacional, a gente caminhando para uma nova configuração geopolítica, né, principalmente na questão Mercosul, União Europeia, que tem outros quesitos. Enfim, nossa proposta não é trazer isso, mas é a visão estratégica do produtor para ele continuar no mercado e angariando cada vez mais mercados. Nesse momento que nós estamos olhando isso mostra que tudo parte pela necessidade do produtor, né? Ouvir essa necessidade também é algo que se constrói também dentro ali da cozinha de vocês? Não, sem dúvida. E ouvindo o comentário tanto do Douglas quanto do Rodrigo aqui, eu não tenho dúvida que o agricultor brasileiro é um dos melhores agricultores do mundo, tá? Ele trabalha num ambiente tanto econômico quanto... Você tem uma agricultura tropical, né? O Brasil desenvolveu a agricultura tropical. E é muito desafiador. Se o agricultor brasileiro ele não pensar com a cabeça do empresário, ele quebra e quebra fácil. Mas ajuda muito ouvir isso, esses comentários, quais são as demandas, porque é daí que a gente sim, vai para a cozinha, vai elaborar uma receita. E o grande desafio do melhoramento genético é que o Rodrigo e o Douglas podem me pedir hoje, ó, precisa de uma variedade com essas características. Só que eu vou demorar 6 a 7 anos para entregar, se eu ouvir isso hoje. Então, o grande desafio é isso, é capturar essas informações e tentar ter uma visão de futuro, para a gente começar a trabalhar hoje, tentando prever o que pode acontecer daqui 6, 7 anos, para a gente chegar lá e atingir a demanda do que eles estão precisando mais na lavoura deles. Existem muitas barreiras nisso para implantar numa cultivar uma determinada característica? Eu diria que sim. No caso da soja, Rodrigo, é bastante complexo. Porque hoje a gente explora uns 30% a 40% da variabilidade disponível na espécie da soja no mundo, né? Toda vez que você tem que buscar uma característica que não está dentro desse 30% a 40%, eu tenho que voltar no ancestral da soja. E o ancestral da soja, ele é uma trepadeira, com a semente preta, colorida e deiscente, que antes de estar maduro ele explode a vagem e você não acha mais a semente dele. Então, para mim buscar, às vezes, uma característica num material muito antigo como esse, trazer para o que é uma soja moderna hoje, bonitinha, porta legal, não acama, amarelinha, que aguenta chuva, é um processo bastante complexo. Então, às vezes a gente demora vários anos para conseguir achar o gene, mais alguns anos para conseguir colocá-la na soja moderna, e mais alguns anos para que essa soja tenha produtividade. Que ouvindo exatamente o relato de vocês aqui, né, a gente tem um ambiente mais temperado, que é o sul do Brasil, um ambiente mais tropical, que é o cerrado brasileiro, que é uma agricultura mais agressiva, né, a nível de praga, a nível de doença. Mas também tem um ambiente, às vezes, que é mais previsível, talvez, que o cerrado, porque chove bem a estação do verão. Tem uma questão do Rio Grande do Sul que já é 5 anos que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Só que a forma de atacar as duas situações, que são bem diferentes, é a mesma. A gente aponta para a produtividade.
A gente leva nesses ambientes, testa, e o material que produzir mais, a gente vai avançando, né? Porque às vezes, na pesquisa, o que a gente tenta fazer? A gente tenta ir buscar a causa como que eu posso fazer para o material tolerar seca? Como eu posso fazer para o material aumentar o potencial mesmo num ambiente assim, onde você tem toda a melhor condição? E na GDM a gente faz o contrário, a gente vai na consequência. A gente vai exatamente e busca o material que mais produz aí. O que fez com que ele produziu mais? Nesse momento não me interessa. Eu só sei que isso é importante para aquela região, eu tenho que levar para adiante, continuar pesquisando. Então, eu creio que dentro da pesquisa isso é muito importante. A produtividade ela tem que ser o centro de tudo que a gente faz, tudo que a gente vai tentar fazer. Se a gente tentar colocar um filtro antes, esse filtro pode levar a produtividade para baixo. Então, a forma com que a gente ataca as duas situações é a mesma. Vamos em produtividade, que a gente vai encontrar cultivar que vai se adaptar em uma situação ou na outra situação. E a nível de campo, esses resultados são rastreados? Por exemplo, o Douglas produziu tanto, eu produzi tanto lá. Para a genética isso é importante? É importante. Porque a gente trabalhar com melhoramento genético, clássico, digamos assim, que a gente fala que é um melhoramento por estimativa. Então eu planto uma parcela de alguns metros quadrados, em alguns locais, 15, 20 ambientes diferentes, e eu estimo, em função do que essas parcelas produzem nesses 15, 20 ambientes, colhendo, pesando, uma balança, eu estimo quanto essa variedade pode produzir em milhões de hectares. Então, imagine vocês, eu estou avaliando às vezes metro quadrado em 15 ambientes e depois essa variedade vai ser lançada para uma área de 6, 7 milhões de hectares. Por isso que o que vocês fazem é importante, testar na lavoura de vocês, porque às vezes o que nós estamos falando que é a melhor talvez não seja aquela para a lavoura de vocês. Vocês têm que testar no ambiente de vocês, uma área maior. E é uma coisa engraçada que às vezes a mesma cultivar dentro do mesmo município, só trocando de altitude e de temperatura, de arranque, ela já dá uma diferença grande de já vai dar um resultado diferente. O que é bom para minha lavoura não é bom para tu, né, Rodrigo? Se nós formos os vizinhos de lavoura. Digo assim, no mesmo lote da tua fazenda, Douglas, se tu plantar um material no mesmo lote, 5 dias depois, vai te dar um resultado diferente. Porque o ambiente ele influencia muito no resultado do genótipo, da variedade que está ali presente. A gente confronta com isso lá no Centro-Oeste. Data de plantio influencia demais em produtividade. Exatamente. Então, até isso a gente tem que testar para cultivar na lavoura do produto. Nós nunca dentro da propriedade a gente tinha trabalhado 24 horas plantio. E o ano retrasado nós viemos de excesso de chuva, nós viemos aí de 1.200 milímetros aí acumulado aí em 40 dias, e aí apertou um pouquinho a janela de plantio. Aí a gente teve que colocar as máquinas rodar 24 horas. E eu não sei se é impressão minha ou o que aconteceu, mas na tabela de produtividade, as áreas que foram plantadas no período da noite foram as áreas que mais produziram. Olha que curioso, né? A gente está vendo esses fatos, né, que vocês estão trazendo, que são questões que são específicas de cada propriedade, que em nenhuma outra, ou na propriedade mesmo, como o próprio Nísio disse, tem coisas diferentes. Quando vocês percebem, né, que essas informações, como é que vocês passam isso? Repassam? Porque, por exemplo, pegar o teu exemplo novamente, essa estratégia de colocar biológicos, é uma estratégia que não foi da noite para o dia. Teve um planejamento, é tudo muito trabalhado, conversado com a equipe, né? Como é que essa mudança, né, antes de implementar, é levada no caso, à indústria, no caso, a pesquisa, a ciência, para mudar a forma como você está produzindo? Porque esses relatórios vão mudando, né? Olha, Pedro, um fato importante, um pilar importante, é a observação e a experimentação, né? É o que a gente já faz. Você sair de um manejo e passar para um biológico total é muito difícil. Somos privilegiados, é claro, né? A gente tem mais de 50 anos de cultivo na nossa propriedade. Então, criou-se está se falando muito de ambiente, né, nisso, de plantio, né, de cultivo. E é uma série de fatores que se a gente fosse enumerar aqui, a gente ia ficar até amanhã conversando sobre isso, né? Palhado, plantio direto, agricultura de precisão, georreferenciar fertilizantes, né?
preservar aquela camada ali de palha, né? Aquele microambiente ali. Então, é difícil. Não é fácil chegar, né? Mas a gente tem que ir testando, né? E, no caso, a Domar, a GDM, ela tem nos assessorado. Ó, essa cultivar aqui respondeu bem a este manejo. Mas não é sempre. A gente observa que, às vezes, oscila, né? Você vê, a gente teve esse ano, área comercial, de 131,2 sacos por hectare. É muita soja, né? E da mesma cultivar, às vezes, no outro ambiente, ela produziu 98. Então é o que foi dito aqui. Data de plantio, uma série de fatores, né? É muito flexível isso. A gente tem que ter tanta atenção, né? E a gente leva, né, Douglas, de um ano para o outro essas lições, né? Vamos dizer assim, mas é muito variável. E é o que ele falou, às vezes eu falo assim, não, eu vou plantar a variedade tal porque o Douglas escolheu bem dela. Mas nem sempre é assim. Porque, como a gente viu, a demora que tem para você fazer uma nova cultivar, para ela realmente sair do laboratório ali, né, de uma forma que tenha eficácia e performance de acordo com aquilo que o produtor quer, que o mercado exige, é algo bem demorado. Então, essa mudança, essa forma como vocês municiam é importante. Nesse sentido, né, na questão do Rio Grande do Sul, que tem essa mudança do clima, que a gente viu essas variáveis, ou até mesmo à noite. Eu achei muito curioso isso. Eu acredito que eu participei de uma feira esse ano, alguns chegaram a citar isso, né, olha, eu tive que trabalhar alguns horários que eu jamais pensei que eu ia trabalhar. Nesse ponto, como é que você leva isso? Eu vou depois pegar como é que eles acabam depois analisando isso, mas eu queria ouvir de você primeiro. Nós sempre dentro da nossa propriedade, a gente tem em mente que a soja não é uma receita de bolo. Que você vai lá e coloca 200 gramas de tal produto, 200 da outra, 200 das outras, e você vai chegar no final e ter o mesmo produto com o mesmo sabor, com a mesma densidade igual. Então, a cultura da soja, né, Rodrigo, é sempre um desafio para nós produtores, porque os anos são diferentes. Clima, temperatura, umidade do solo, ataque de pragas, doenças. Então, a agricultura ela tem que ir se moldando conforme ela vai rodando durante o ano dentro da propriedade. Então, a GDM, a Dom Mário, elas têm que nos fornecer sempre o melhor produto para nós produtores, mas quem vai fazer lá a mistura e quem vai realmente assar o bolo e plantar a soja somos nós, né? Então, ela tem que, cada vez mais, acho que a pesquisa tem que trabalhar para extrair novas cultivares com mais resistência à seca, mais resistência a excesso de chuva, a doenças de solo, todos esses tipos de problema aí, para entregar um produto para nós, produtores lá no campo, que a gente possa plantar e ter a certeza que a gente vai chegar ao final da safra e ter o maior teto produtivo esperado, né? Porque todo mundo planta soja não por esporte, né? E sim para ter uma lucratividade. Então a gente está colocando a sementinha lá na terra e esperando de 90 a 140 dias para esse resultado voltar para dentro da fazenda. Então eu acho que a Dom Mário e a GDM é muito importante elas continuar essa parte de pesquisa, o produtor continuar experimentando, testando novos produtos, novas variedades, novos manejos da cultura, para cada vez mais chegar a tetos produtivos mais altos e ter mais lucratividade por hectare. Ô Douglas, e como que é lá, assim, quantas despontam? São muitas que despontam? Sim, Né? sim. Hoje podemos dizer que nós temos um leque muito grande de cultivares adequada para nosso estado. Hoje, o que eu gostaria que a GDM, a Dom Mário, tivesse mais era uma variedade resistente à seca.
Uma variedade é resistente a doenças de solo, porque Notando aqui, pode falar. esse ano mesmo nós tivemos uma área bem expressiva de replante dentro da fazenda por causa de doenças de solo, que é uma coisa que depois que a sementinha está lá na terra, nós não temos mais o que fazer para fazer ela germinar, né? Nós viemos de um período muito grande de chuva, né? Então ficou esses fungos, esse problema de doença de solo, e a gente não conseguiu controlar, e as plantas nasciam e dava mal do pé e elas morriam. O campo encharca? Encharca. Como que é? Encharca. O nosso solo é um solo muito pesado. A região que eu tô é mais de 60% de argila. Então é um solo bastante pesado, é um solo que ele encharca, e o diferente da tua região lá, Rodrigo, do Goiás, que choveu 50 milímetros hoje, amanhã você retorna o plantio, né? Roda. Roda. E nós não roda, nós é um dia, 2 dias parado, esperando esse solo secar para fazer o plantio rodar novamente. E aí nós temos um problema sério que dentro da nossa propriedade nós somos apaixonados por plantar as culturas de inverno, plantar uma aveia, um trigo, essas culturas de inverno. Então a nossa época de plantio de soja é mais ou menos que nem a de vocês lá, soja, milho. E nós é o contrário. Nós é trigo, soja. Então esse período é o período que está rodando todas as máquinas dentro da fazenda, está rodando pulverização, plantio, colheita, distribuição, transporte, tratamento de semente. Então é a época do ano que a gente mais trabalha, de novembro a dezembro. Comecinho ali de meio de outubro a dezembro é a época que o plantador de soja do Rio Grande do Sul mais trabalha. Então essa época do ano ela é bem trabalhada dentro da propriedade, e às vezes a gente abusa um pouquinho da sorte, espicha um pouquinho mais o plantio, entra um pouquinho mais cedo com umidade, e aí onde acaba ocorrendo algum problema aí na semeadura. Realmente, essa mudança, né, que a gente vê, né, de trato, né, de tentativas, assim, de ir contornando conforme vai indo, porque a indústria do campo é céu aberto. Então, não existe outra forma de operar. É contar com, realmente, tempo, um pouquinho da sorte e principalmente a pesquisa nesse sentido. Então, são várias somas, por isso que eu gosto tanto de falar de agro, me especializei nisso, porque eu vejo que vai aquém da paixão, é algo que a pessoa tem como missão, propósito, e vai passando isso, e todo um setor focado, levando nesse sentido, né? Todas as questões, essas dúvidas, quando são repassadas, né? Você até brincou há pouco, estou aqui, estou anotando, vamos lá. Esse anotar, ele acontece também dentro da porteira, né? Que vocês conversando diretamente com os técnicos, com a equipe de manejo. Esse manejo, né? Também ele é passado da forma desse trato. Sem dúvida. É interessante, né? Que a gente tá falando da Domária e o DNA da Domária é isso mesmo, né? A genética mais o manejo. Tá? Tentar adaptar o melhor manejo à genética que a Domária está levando para o campo. E é interessante essa questão que o Douglas trouxe, né? Duas problemáticas, né? Fundo do solo e a tolerância à deficiência hídrica, digamos assim, a falta de água. Quando a gente começa a ouvir muito isso, que às vezes você ouve um produtor falando e às vezes é algo muito específico de um lote da fazenda, então a gente ouve, né? Ouve. Quando a gente viu um falar, 2, 3, 4, fala, opa, agora nós temos uma demanda que tem que ser atacada pela empresa através da genética, né? Porque o manejo não está dando conta. Porque a gente espera ver se a gente encontra alguma forma de o manejo se adequar para resolver aquela problemática. Para não ter que trazer um novo filtro dentro da genética. Você coloca um novo filtro na genética, um gene a mais, é mais trabalho, é mais processo, mais tempo para gerar uma nova cultivar. Então a gente dá um tempo para ver se o manejo consegue encontrar alguma forma de solucionar aquilo. Se a gente percebe que não, e os dois temas que o Douglas trouxe são muito complexos para manejo, ou seja, fungo do solo no sul do Brasil é complexo, exatamente pelo solo, pelo ambiente e tudo mais. Então a gente tenta sim resolver pela genética. É complexo do ponto de vista genético, são várias espécies de fungos e ainda tem raças. Então você tem que achar um gene que consiga combater aquele fungo para aquela raça. A gente encontra, a gente vai atrás, a gente tenta destravar isso. E o outro que sem dúvida é um desafio enorme, que é
como é que eu faço para um ser vivo continuar vivo e produzindo alimentos sem água? Que é a base, né, de qualquer ser vivo no mundo é a água, né? Então isso é bastante complexo, é um mecanismo que é um desafio mesmo para a genética. A gente encontra, já tem germoplasma, né, que você vê que dá uma tolerância maior para isso, mas a gente vai num limite de 15 dias sem água, 20, como muito dependendo da temperatura, né, porque você começa a colocar complexidade. Tá faltando só água ou tá muito quente? Né, porque a planta evapotranspira e ela colapsa antes. Então, sim, existe, só que tudo tem um limite, né? Vai pegar casas do Rio Grande do Sul de 30 dias sem chuva e é muito complexo mesmo a gente resolver do ponto de vista genético, né? Mas sem dúvida, isso tudo é importante, a gente vai ouvindo, a gente vai trazendo para dentro de casa, a gente vai colocando os pesquisadores numa mesa como essa aqui, ó, temos essa problemática. O que a gente tem, né? Que a gente pode usar para resolver isso. E isso às vezes não é só com os pesquisadores do Rio Grande do Sul, não. A gente usa toda a equipe do Brasil e hoje o GVM está no mundo, né? Tem pessoal nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa. Então, às vezes a gente aciona eles e fala, vocês têm algo na genética de vocês que pode nos ajudar? Se sim, a gente traz e começa a trabalhar. E a pergunta que não quer calar, vai vir? Com pelo menos a tolerância seca? Olha, eu já diria que a gente já tem materiais no campo que expressam uma boa tolerância seca, uma boa tolerância a calor. E a gente acaba não vendo, ela já está aí. Se a gente voltar, talvez, com a genética de 20 anos atrás, colocar lado a lado, a gente vai notar uma diferença enorme. Tá? Porque a gente hoje já perdeu um pouco esse histórico, né? Não faz isso. Então ela já está presente no Rio Grande do Sul, e eu diria que 80% das cultivares, ela tem alguma coisa de tolerância para estresse, seja estresse de calor ou estresse hídrico. Porque senão o Rio Grande não estaria produzindo soja. Ou seja, os últimos anos foram muito desafiadores mesmo, né? Então a genética em si ela já foi evoluindo para esse lado. Então tá aí. Agora, não espere ouvir a palavra resistente e a seca. Porque aí nós estamos indo para algo extremamente complexo. Vamos plantar cactos, vamos ir para alguma outra cultura um pouco mais rústica. Mas é só colocar um trem lá, olha. Não daria certo, não? Um cacto. Exato. Ele comentou que o soja vem da trepadeira, né? É isso aí. É isso aí. Então, por que não, né? Falou que o cacto produz pouco. E aí nós não podemos, a soja ela tem que produzir muito, né? Hoje a gente chegou a... E realmente, essa dificuldade que vocês têm, né? A gente fala, cultivar produz X. Testada no ambiente que ele tende a ser perfeito ou muito controlado. A partir do momento que vocês plantam na lavoura de vocês, é toda uma história nova que vai acontecer com ela. Porque vocês têm que estar todo dia em cima vendo, tem uma praga, tem que fazer uma aplicação. Não dá para ter uma receita como você trouxe. Não pode ser calendário. Tem que ser visual. O que eu tinha que fazer para ajudar a defender essa planta para ela expressar o máximo potencial que ela tem. Porque o Rio Grande do Sul ele tem uma janela muito ampla de plantio, né? Você começa plantando soja final de setembro e você vai plantando soja quase até fevereiro. Então, e essa questão da previsibilidade numa época em que a gente está em mudanças, ou até mesmo em fenômenos climáticos que vão alterando, né? Por exemplo, tal situação do El Niño, não, agora vai ser um Laninha, aí coloca uma vírgula ali que um Laninha é diferente, os climatologistas me desculpem, que às vezes até nós jornalistas, e agora? E o cara vem com, agora é ciclone bomba, como assim? Então são nomes que assustam, situações que se acabam se impondo na nossa frente. Eu imagino para quem está na linha de frente, literalmente, né, que são vocês três, tanto na pesquisa quanto os dois que estão a campo, né, vendo a cada momento a safra mudar, a questão mudar, e agora, o que eu coloco aqui? Às vezes essa questão da previsibilidade é muito complicada, mas no momento que nós estamos vivendo, né, olhando assim, no porque o produtor ele acaba investindo, né? Vamos olhar como é que vai ser, por exemplo, agora há pouco nós ouvimos que no sul a gente olha primeiro o trigo, para depois a gente começar a olhar primeiro a safra de inverno. A gente sempre vê isso, quando a gente viaja ao sul, sempre vejo os produtores usando muito esse primeiro ponto, né? Já temos a safra verão no centro-oeste, que vai ditar agora, né, a safra de milho, segunda safra que nós temos, que nem safrinha é mais, né? Que já viu uma safra de milho, a segunda safra. Uma safrona. Né? Uma safrona. Tive agora ali no centro-oeste, brincadeira. Nessa situação, como é que funciona essa questão da previsibilidade,
olhando exatamente do ponto de vista dessa janela, dessa cultivar, né? Olhando esse ponto, vendo o olhar de vocês para aproveitar o melhor momento, para aproveitar essa tecnologia dentro do solo. O problema, Pedro, é que a gente já citou várias coisas aqui. O ambiente que o produtor vive, que ele trabalha, ele é muito hostil em diversos aspectos. Se confronta com o clima. Nós no Centro-Oeste, não, a gente está meio no meio do caminho, né, Douglas? Quando é laninha, a gente sofre um pouquinho, ou quando é laninha, e vice-versa. Mas, por exemplo, se a gente falando da segunda safra, Pedro, não vai ter aonde caber tanto milho esse ano no Centro-Oeste. Você andou lá, você viu. É uma verdade. Então fica muito difícil, porque nós do Centro-Oeste esse ano vivemos um período assim meio climático de ouro, vamos dizer assim, porque choveu até agora, esses dias. Agora que deu uma cortada. Vai ter perca? Acredito que sim, mas vai produzir muito. Então, quando você fala nessas questões aí de planejamento, é muito difícil, porque embora a informação seja muita, que o produtor tem, as plataformas, as tendências, a nível país, a nível regional, a nível mundial. Inteligência artificial, Sim, tudo, questões aí. Na palma da mão. para ajudar. Mas é muito relativo o que vai acontecer. É se, e são muitos cis até lá, né, Douglas? É difícil prever, porque em ano que a gente vai produzir muito na segunda safra, e já produziu muito soja, lá. Mas na segunda safra agora, a gente está confrontando com outro problema, que é preço. Os preços estão cada vez piores. Vai produzir muito, você tem a ferramenta para produzir, mas é complicado. É a outra variante, que agora é o preço. É outra variante. E outra, já estamos fechando os custos da próxima safra. Sim. Fertilizante, então, deve ter disparado lá também. Né? Nós, pior, porque a gente está mais longe de porto, de ferrovia. Então, a logística é difícil. Essa pergunta foi extremamente provocativa, porque a previsibilidade, como um produtor uma vez me disse há muitos anos, falou: Pedro, praticamente isso não existe. É uma palavra que ela não se aplica no momento que nós temos um setor que ele muda a cada minuto, cada hora, porque mesmo que você tenha todo o planejamento, a estratégia, as variantes, como nós falamos, uma questão internacional ou interna, seja política, seja econômica, seja uma situação climática, ela vai mudar completamente a forma como a gente vai ter que estruturar aquilo, mudar o jogo enquanto ele está rolando. Nesse sentido, né, essas tecnologias que são aplicadas, esses melhoramentos genéticos, eles acabam contribuindo para ter uma boa estratégia nessa situação em que, vou ter que mudar um pouquinho a estratégia, mudar um pouquinho o percurso aqui, porque mudou um pouco. Com toda certeza, porque em anos de preços ruins e custos altos, produzir bem é o gargalo que a gente tem. O caso fertilizantes agora aqui, como é que vai ficar no próximo... Você vê, Pedro, a gente estava falando de milho disponível, né? Milho até de R$90 no Centro-Oeste, R$80, R$90. E agora estão falando de milho de R$51 e é brutíssimo, porque tem que descontar impostos, né? Tem frete, tem acondicionamento de safra, porque armazém não vive de brisa, né? Então, olha só para que preço que vem isso aí. Eu tô falando da gente lá. Se você for andar mais, pro Mato Grosso, que tá mais longe ainda, aí a coisa aperta. Aí piora mais. Então, é difícil. Agora, a tecnologia, ela ajudou demais. Vamos pegar as produtividades, Denise, dos anos 70 para cá. Como eram. Olha só, a gente está falando de soja. O grande campeão mundial produziu quanto? 236 sacas, eu acho que foi isso. Nos Estados Unidos, não foi? Uhum. Olha só onde chegou as produtividades. E eu falo assim, eu e meu pai tem 78 anos, a gente conversa muito. A gente trabalha ombro a ombro, na verdade, fazendo. E a gente comenta isso. Às vezes ele reclama, ele fala assim: Rodrigo, mas como tá difícil produzir, você não sai de cima da lavoura. Mas se não fosse a tecnologia, não estava colhendo era nada. Hoje. Porque antigamente você passava uma de inseticida, nem se falava de fungicida, né? E hoje, se não fosse a tecnologia, mesmo usando todo esse manejo, né? Esse contexto desse manejo, já é difícil, né? É claro que produziu muito,
Mas se a gente tivesse produzindo aí na casa dos 40 sacas por hectare, o meu pai ele foi premiado em 1984 como produtor modelo na região, na nossa região que a gente já está lá, com 38 sacas por hectare. Olha, hoje nós estamos colhendo 130, até 140. 100 a mais. Mas olha só que guinada, que seu pai pegou bem a pedaço, de que nós saímos do importador para os principais players do mundo quando a gente fala de produção de alimentos. Sim. Um dos maiores fornecedores, não só atender o mercado interno, mas altamente o mercado externo. Né? No caso do grãos, a gente sabe que, né, 80% da parcela vai para um externo, mas mesmo assim, olha só que o Brasil não depende de lá de fora. Né? Estamos chegando a passos largos, isso no trigo também. Né? Daqui um pouco nós vamos chegar a isso também numa autossuficiência, também por conta dessa pesquisa, dessa inovação. E olhar isso que você falou há pouco, dessa diferença da produtividade lá do seu pai para hoje, mostra por que você está em cima da lavoura tanto tempo, por que também a tecnologia avançou tanto, e também porque isso não pode parar. Que tem que ser algo que tem que ser cada vez mais cobrado, mais exigido, né? E por isso que a gente abriu esse leque, essa roda aqui, para falar justamente da questão de levar essa informação que sai do campo e a pesquisa, a tecnologia também sair junto, andando lado a lado, crescendo junto. Tem as coisas que estão ainda devem ser melhoradas, mas ouvir essas diferenças, para mim, isso é um clássico. Eu quero realmente parabenizar o projeto, porque ouvir esses dois relatos enriquece tanto, mostrando um Brasil tão plural, e ao mesmo tempo um singular na questão. Precisamos produzir alimento. E tão interessante o que você está falando é que quando a gente está batendo aqui em cima de tecnologia, né? Antigamente, nós não tínhamos esses materiais geneticamente modificados, né, Denise? A gente não tinha tecnologia para lagarto, não tinha para herbicida. São 20 anos que a gente... E olha só, quando a gente fala de custos, né? Eu não estou enchendo a bola da tecnologia, não. A gente tinha que ajoelhar nos pés da tecnologia, sabe por quê? Porque o preço nem mudou tanto. Né? Eu trabalho muito balizando custo e saca de soja. Né? Uhum. Antigamente você falava em custo de sacas de soja, era 3,5 por 1. Hoje a gente fala 4, 5 ou 6 por 1. Claro que dobrou. Mas se comparar com a produtividade hoje, olha só para você ver. Né? Então evoluiu demais. Né? Mas tinha que baixar o preço, né? Da saca. Eu sabia que ia ter uma vírgula. Sempre tem um porém. Mas anota isso lá, viu? Não, mas eu tenho que concordar com isso, né? Porque ouvindo o teu relato, né, da produtividade do passado, então a gente tá hoje, e não tenho dúvida que se isso não tivesse acontecido, o mundo passaria fome. Tá? Porque o Brasil hoje ele não produz alimento só para ele, né? Ele produz 4 vezes mais alimento do que precisaria para alimentar a população brasileira. Nos anos 70 eram 153 milhões, né? Hoje... Exato. Né? Então, a gente exporta muito para fora e ajudamos o mundo a não passar fome. Então, se não tivesse evoluído a produtividade desse jeito, e a tecnologia, sem dúvida, transgênica veio para ajudar isso, a gente não conseguiria produzir o que a gente produz hoje. Se não tivesse sido inventado principalmente a tecnologia de resistência a glifosato, nós não conseguiríamos fazer. E depois a de lagarta, sem dúvida, também ajudou muito. Então, isso sem dúvida. E ouvindo também o seu comentário, Rodrigo, como a gente não tem essa previsão do que vai acontecer a nível ambiental e nem econômico, o que o agricultor brasileiro pretende fazer é diversificar. Né? Ele diversifica culturas e ele diversifica dentro da mesma, por exemplo, da cultura da soja, diferentes cultivares, com diferentes ciclos, com diferentes épocas de plantio. Como ele não sabe se vai chover cedo, vai chover meio, vai chover tarde, ele tem que encontrar ferramentas para que a média da propriedade dele fique boa, pagar as contas, né? E é aí que a pesquisa também, de alguma forma, do Mário vem e ajuda exatamente entregando um portfólio de produtos que dá a ferramenta para o agricultor exatamente. Eu posso plantar cedo, posso plantar no meio da minha janela, posso plantar pós-trigo mais tarde, eu vou colocar na mesma época do plantio um material que vai sair com 110 dias, mas um vai sair com 130 dias. Então, planto na mesma época, mas eu exploro diferentes ambientes. E isso, de alguma forma, dá um pouco mais de segurança para o agricultor. Às vezes não resolve porque o clima é tão adverso que nada escapa. Mas é uma ferramenta que o agricultor tem disponível para enfrentar esses momentos. Rodrigo, eu tenho
a mesma situação tua da fazenda de vocês lá do Goiás é a mesma situação minha da fazenda lá do Rio Grande do Sul. Eu tenho meu pai hoje que é um pilar central dentro da fazenda. Então ele tá no agro, hoje ele tem 76 anos, ele tá no agro, acho que desde que tinha 3 anos de idade, quando eu já ia junto pra roça de carroça em cima, pra cuidar dos filhos dentro da carroça. Uma história para contar. Tem algumas. E eu me lembro muito bem, não me lembro em que ano isso ocorria, mas ali nos meados de 95, 4, 5, 6 por ali, que tinha praticamente uma variedade de soja só no Rio Grande do Sul. Eles plantavam Embrapa 66 e eles abriam plantio e fechavam plantio com as cultivar. E aconteceu isso para nós o ano passado. Nós estávamos com todo o planejamento do que plantar ali mês de agosto, setembro, nós já estávamos com todas as cultivares definidas. Vamos plantar talhão tal, essa variedade, talhão 2 esta, 3 esta. E lá, quando começou a apertar a chuva, nós não conseguia plantar e não plantava e não rodava plantio. O que aconteceu? Chegou mês de outubro, novembro ali, a gente trocou as cultivares que a gente ia plantar dentro da fazenda, vendeu soja para a indústria, que era para semente, foi detrás de cultivares de outra variedade, por causa justamente da genética. Nós tínhamos umas variedades que são de ciclo determinado, e aí ia ficar muito curto o período dessa cultivar ser plantada, e aí a gente trocou para variedades de ciclo indeterminado, que as de ciclo indeterminado para nós lá no Rio Grande do Sul, não sei se ocorre isso no Goiás também, mas elas se adaptam muito bem na região e com temperatura, com umidade, elas vêm crescendo, largando vegetativo, já reprodutivo junto, no mesmo embalo, e elas conseguem expressar um teto produtivo mais alto, a gente consegue chegar a uma produtividade mais alta por ela vir já tendo o vegetativo, a época de florescimento, o reprodutivo, elas vêm fazendo todas essas 3 etapas junto, uma atrás da outra, assim, vamos dizer assim, né? Então, a genética para nós lá no Rio Grande do Sul é como eu comentei no começo, que se não fosse a genética, eu acho que o Rio Grande do Sul hoje já teria que ter achado outra fonte de renda, porque a soja não pagava mais as contas do produtor. Ela provoca de fato esse incremento, né, na produtividade para conseguir trazer novas, seguir produzindo, seguir com o seu ofício, essa missão nobre de produzir alimento. Sim, com certeza, Pedro, com certeza. A soja de ciclo indeterminado, ela consegue vir já tendo o vegetativo, o florescimento, o reprodutivo, tudo junto. E é engraçado que conforme a umidade do solo, conforme a temperatura, a planta ela consegue se adequar ao ambiente que ela está ali plantada. Então, a tecnologia é de extrema importância para a gente ter essas produtividades mais altas. Agora, isso que o Nísio acabou de trazer, né, eu já ouvi alguns produtores realmente utilizando cultivares diferentes, né, realmente é algo comum, mas usando até próximos, assim, dentro da propriedade, em função daquilo que a gente chegou até a dar uma passada por cima, falando sobre a questão de que tal um pedaço da fazenda, da propriedade, tem uma produtividade com tal variedade. Enfim, essa rotação dessas variedades existe também dentro? Você tem notado isso? Te ajuda? Como é que é na sua propriedade isso? Existe, com certeza existe. E para nós, dentro do Rio Grande do Sul, a gente sempre tenta colocar as variedades que têm uma expressão produtiva mais alta na melhor época do ano de plantio, né? Então a gente vem adequando variedades, vamos dizer assim, de ciclo mais precoce na abertura do plantio, para a gente tentar fugir da estiagem ali, meio de dezembro até final de janeiro, né? E aí depois, mais para frente, aí a gente vem colocando essas cultivares que tem um teto produtivo mais alto, para tentar fugir dessa estiagem também, para colher elas lá mais para o final de março, abril, alguma coisinha dentro do mês de maio, hein? Então, as cultivares, para nós lá do Rio Grande do Sul,
elas são de extrema importância, elas têm uma diferença de ciclo, que aí as mais precoces a gente joga para o início, as mais tardias um pouquinho mais lá para o final, para a gente sempre tentar fugir daquela janela, porque se você pegar o histórico de chuva, hoje dentro da nossa fazenda, nós temos desde 96 até hoje, nós temos todos os relatos de chuva, mensal, diário, a gente tem todo o relato de chuva. E se você pegar esses históricos de chuva, mês de dezembro e janeiro são os meses mais prejudicados para nós lá do Rio Grande do Sul de falta de chuva. E voltando para a questão do si, né, Rodrigo? O produtor usa muito essa palavra, si. Nós estava colhendo milho agora mês de janeiro e com produtividades acima de 200 sacos por hectare em todos os talhões da fazenda. Chegamos até 264 sacos de milho por hectare. E aí a gente estava olhando soja lá, sofrendo 30 dias sem chuva. E um dia eu falei pro meu pai, se nós tivesse plantado só milho esse ano e não grão de soja. Verão? Isso, milho verão, mas daí a safra 2024, né? Sim. Então o produtor anda sempre com a palavra se não tivesse quebrado o trator, se tivesse conseguido plantar. Mas no seu caso, antes do si, veio o Bá antes, né? Vá, sim. O gaúcho tem bastante. Sim, eu tenho alguns amigos gaúchos, a gente, como eu sempre vou às feiras, né, ali na região, né, não tem licença, eu falo, lá, Expo Direto com o Trijal, converso com muitos produtores ali na região, perto, né, tipo, Passo Fundo, é o único aeroporto perto de Não Bitoque, que a gente consegue descer. Então, a gente conversa muito e vê essa questão, porque o que eu acho legal também, interessante, é que esses produtores também, alguns têm propriedade, né, no centro-oeste do Brasil, e eles fazem os comparativos, né, e existe até, quando a Emater solta números, vira até uma confusão, porque, mas tal, por conta da questão do comparativo, mas é interessante ver como é que existe essa diferença, porque o uso de uma semente, né, certificada, né, ela possibilita uma pesquisa muito mais contundente com a situação que se imprime naquela região, naquela propriedade, naquela visão daquele produtor ou da forma como o país está movendo para isso, né? Acho que você ia complementar alguma coisa também. Pedro, isso daí eu acho que é de grande importância nós produtores ter sempre uma semente de qualidade e uma semente certificada dentro da nossa propriedade. O Rio Grande do Sul, ele tem um costume da semente bolsa branca, né? E nós tivemos a prova real disso daí o ano passado. O ano passado nós tivemos a graça de ter chegado a uma produtividade bem expressiva e boa e nós ser campeão do estado pelo CESP. E aí, se nós tivéssemos bolsa branca, como é que nós ia ter uma área auditada dentro da propriedade? Então, eu acho que o produtor ele tem que ter em mente, é um custo mais alto a semente? É um custo mais alto. Agora, se nós tivesse a semente bolsa branca, der um problema lá de germinação, de vigor ou qualquer um outro problema lá, nós vamos recorrer a quem? Então, a semente certificada, além de ela ter uma qualidade melhor, nós temos todo um suporte por trás, vamos dizer assim, nós temos um pré-seguro de plantio dentro da propriedade já instalado, pronto. Deu qualquer problema? Bom, nós vamos contatar a cooperativa, a cerealista, a empresa que nos forneceu a semente e ela vai ir de atrás de quem forneceu para ela e o problema provavelmente ou com certeza será resolvido. Agora, se é uma semente bolsa branca, deu um problema lá de plantio na sua fazenda lá, Rodrigo, o que você faz? Nada feito, né? Nada feito. Você fica com as mãos atadas. Navios. E aí você vai correr atrás de semente para fazer o replantio e aí você tem 2 custos de semeadura em um único ano. E em anos com lucratividades cada vez menores que a gente vem tendo dentro do nosso país, seja ele lá de baixa produtividade e de preços e de altos custos de produtividade, eu acredito que dentro da planilha nossa lá na nossa fazenda, o custo de semente é expressivo, mas é uma segurança muito grande que o produtor tem que ter. Ele tem que implantar essa nova modalidade de aquisição de semente dentro da propriedade, é uma semente certificada para você ter o pré-seguro já aprovado. Exatamente, você falou um C, esse C agora vem com seguro, que é algo que o produtor sempre está
atento, preocupado por conta dessa situação que nós temos, né, de imprevisibilidade. Mas quando a gente olha que existe um próprio relato de falar pré-seguro, a partir do momento que existe esse investimento em algo que é já certificado, tem a chancela de nomes, de pesquisa, isso já é algo interessante ver como é que existe a forma de não só produzir com alta performance, mas também olhar um negócio num profissionalismo, né, e principalmente evitar problemas, né, garantir rentabilidade, lucro, mas evitar problemas. Sem dúvida, Pedro. Eu acho que o Douglas relatou bem um problema mesmo, que é a semente bolsa branca, né? Só que esse é o custo direto, e um custo indireto que às vezes a gente não se atenta, né? Que a planta até pode nascer, vir e produzir. Se ela não tiver um bom vigor, que isso a gente não enxerga muito bem, a gente está perdendo a produtividade e nem percebe. E isso a semente certificada ela vai conseguir garantir. Vai ter um laudo, dando vigor de semente que você pode conferir e tudo mais. Além do mais, a parte sanitária, que pode vir algum fungo, depois a tua lavoura pode estar contaminada por um fungo que antes não tinha, você não sabe de onde vem, pode ser da semente, né? Dependendo de onde se compra essa semente, bolsa branca, não sabe. Aí um problema hoje que é a planta daninha, né? A gente pega a planta daninha por aí, então, isso sem dúvida vem em semente também, que não é uma semente de qualidade, que não foi bem limpa. Já a semente certificada não, tem que cumprir um laudo bastante restrito, né? Quanto à qualidade, seja fisiológica, seja sanitária, seja de limpeza, né? E para nós, como obtentores, né? Como uma empresa que cria variedades, isso é o que nos dá a segurança de seguir investindo, né? Porque a bolsa branca ela não dá nenhum retorno para nossa empresa. A bolsa certificada não, ela dá um retorno para nós, então a gente sabendo que tem esse retorno, é a garantia que a gente pode continuar investindo pesado, para assim continuar trazendo cada vez variedades melhores para o Brasil. Né? Mas segrega a produtividade, né? Porque você pega uma bolsa branca, ela já é filha 2, né? Ela é F2, né? Exato. Então, perde-se. Eu já vi áreas, conheci áreas que o produtor tirou 1, 2, 3 vezes, F3 aí. É um por que indireto. Por que não está produzindo? Direto, Por que não está produzindo? Aí fica a reflexão, né? Da semente tirada. Né? Olha, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Esse é o nosso primeiro episódio. Foi enriquecedor conhecer as histórias, né? Vocês trouxeram também relatos não só pessoais da porteira, mas também falaram da vida de vocês, saber do histórico, dos pais, né? De ver que é um projeto de vida que foi passado de geração em geração e falam disso com orgulho e sempre insatisfeitos de que não, quero melhorar, aprimorar. E essa insatisfação é muito importante para quem gosta de performance, eficiência, excelência e principalmente garantir produtividade. Então, queria primeiro agradecer, vamos começar na ponta. Douglas, obrigado pela tua participação, abraço para os nossos produtores lá do Rio Grande do Sul, que sempre nos abraçam quando a gente vai lá, e, enfim, queria que você levasse esse abraço e também nossa gratidão para comparecer aqui nesse primeiro episódio. Com certeza, quem tem que agradecer somos nós, de estar podendo participar hoje aí junto com vocês nesse podcast, e com certeza esse abraço levado lá para o Rio Grande do Sul. E só queria deixar uma mensagem aí para nós produtores aí, né, que cada vez mais vamos tentar fazer o máximo e o melhor dentro da nossa propriedade, que a tecnologia está aí, a tecnologia veio para servir bem a todos nós produtores, com certeza, e que cada um leve para casa a sua semente e vamos erguer a cabeça, vamos trabalhar firme e forte para cada vez produzir mais e cada vez alimentar mais os seres humanos do país inteiro. Exatamente. Rodrigo, muito obrigado. Um abraço lá para os nossos amigos do Goiás, que eu acho sensacional. Isso. Tem que ter como assim como tem o Mar no Sul, tem que ter o do Goiás. Tem que ter do Goiás. E a gente vai sempre lá, o pessoal abraça a gente, conversa, traz, assim como você contribuindo com tanta informação bacana e ao mesmo tempo tá contribuindo com esse conhecimento, que isso é singular, mas ao mesmo tempo ajuda tanta gente. Obrigado. Pedro, eu que agradeço, me sinto honrado de estar aqui, né, expor os nossos conhecimentos. Claro que estamos aprendendo, né? E mais honrado ainda de ter a companhia de vocês, né? Aqui, nos encontrando de novo, né, Douglas? E que essa conversa nossa atinja o telespectador, né, desse Brasil todo, os produtores e todas as cadeias sociais, para que todos possam ter essa visão, né, de evolução. É o que eu desejo.
evolução para todos. Com certeza. Nísio, tenho certeza que, como a gente está falando de semente aqui, essa prosa toda virou uma sementinha e com certeza entrou em diversos solos, vamos dizer assim, e vai germinar a forma mais produtiva possível, porque esse é o foco aqui do podcast. Obrigado pela tua participação e também um recado para o pessoal que está acompanhando a gente. Obrigado você, Pedro, pela mediação aí. Rodrigo, Douglas, obrigado pelo bate-papo, foi muito bacana. Domário também, obrigado pelo convite. Tá aqui contando um pouquinho da pesquisa, né, abrindo a cozinha da empresa. E como mensagem, deixar isso. É muito importante para nós, como empresa, como pesquisa, ouvir os agricultores. Então, falem. Levantem a mão. Digam o que vocês estão precisando, que a GDM está aqui para ajudá-los. Esse é o nosso objetivo. Ajudar que a cadeia de soja do Brasil ela continue sempre no topo da soja do mundo. E GDM sempre vai ter a cultivar que vocês vão precisar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Tá certo, muito obrigado. Então, esse foi o nosso primeiro episódio aqui do podcast DNA Domário. Obrigado pela sua audiência, por acompanhar a gente todos esses minutos. E claro, sempre acompanhe aqui nas redes sociais as informações deste nosso Brasil tão plural e também aqui da nossa DNA, que é a Domário. Até a próxima.